Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos continuar esse nosso magnífico curso de legislação de trânsito, um curso bastante competitivo, um curso que eu garanto para você, quando você pegar a sua prova, comparar com aquilo que você estudou, falar, putz, esse cara aí conhece mesmo, hein? Esse cara tem experiência em concurso público, não basta só conhecer o conteúdo, tem que ter experiência de concurso público para encurtar caminhos, né? Então hoje nós vamos falar aqui da resolução do CONTRAN 160/2004. Essa resolução 160, muito importante. Essa resolução, ela vem preencher uma lacuna, né? Uma lacuna no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é o anexo 2. Professor, o que trata, professor, esta resolução? Esta resolução trata desse assunto aqui, ó, sinalização. Ela trata de sinalização, essa sinalização, todos os tipos de sinalização, por exemplo, sinalização vertical, horizontal, sonora, gesto, auxiliares, de obras, ou seja, essa resolução ela tem 7 volumes, e em cada volume da resolução ela trata especificamente de um tipo de sinalização. Só para orientar para vocês, para dizer como é que vai ser a estratégia do professor Luiz. Essa aula de resolução CONTRAN 160, então você já sabe que ela vem ocupar o anexo 2 da lei 9.503 de 97, informação importante, ok. Nós teremos 7 partes. Professor, por que 7 partes, né? Claro, umas gigantes, por exemplo, essa aqui é a maior parte de todas, e as outras menores. Por que 7 partes, professor? Porque o professor vai gravar cada volume uma parte específica. Não vou misturar. Por exemplo, esta aula nós iremos falar tudo de mamana caducando sobre sinalização vertical. A gente vai falar tudo de sinalização vertical. A segunda parte, nós iremos estudar o que? Sinalização horizontal e assim por diante. Isso fica até mais fácil para o aluno se organizar. Mas, papo reto com vocês, eu estou sendo bem sincero, eu não consigo enxergar um aluno competitivo. O aluno competitivo é aquele aluno que disputa vagas se não tem o devido conhecimento da resolução 160 do CONTRAN. Bacana? Então vem comigo, né? Vamos lá. Aqui resolução 160 do CONTRAN de 2014, né? Ah, professor, já está com as alterações? Sim, já atualizei, né? Está tudo atualizado aí para vocês, tá? Essa resolução. Ok, vem comigo aqui, olha só, aprova o anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aprova o anexo 2. Professor, o Código de Trânsito tem quantos anexos? 2. O primeiro são aquelas conceitos e definições que nós temos lá no anexo 1, e depois nós temos o anexo 2, que trata da sinalização, né? Nesse sentido, então essa resolução, tá, ele vem falar de classificação de trânsito, né? Ó, sinais de trânsito classificam-se, né? Sinais vem de sinalização. Professor, então nós temos, né, a previsibilidade, professor. Nós temos a previsibilidade dos sinais de trânsito também lá no CTB? Temos. Então nós temos o CTB, nós temos um capítulo específico chamado da sinalização. Salvo engano, do artigo 90 ao artigo 80 ao artigo 90. Então, dos artigos 80 até o artigo 90, muito importante também, você tem que estudar este capítulo, essa parte de sinalização do CTB em conjunto. Tá? Primeiro, tem que assistir primeiro essas aulas do professor Luiz e depois você assiste a aula da resolução. E aí, professor, o que eu tenho que explicar para vocês? Então, nós temos aqui o artigo 87 do CTB. O artigo 87 do CTB fica no capítulo da sinalização. Lá na lei, nós temos aqui esses 6 tipos aqui, tá? Esses 6 tipos de sinalização. Sinalização vertical, horizontal, dispositivos de sinalização auxiliares, luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. Ok, e aí, professor? Esses assuntos de sinalização tratados no artigo 87 do CTB são tratados de forma parecida na resolução aqui, número 60, né? Nós temos aqui, então, ó, 6 tipos de sinais no Código de Trânsito e na resolução nós temos 7 tipos de sinais. E aí, professor, você vai ter que saber os dois, né? Claro, esse aqui da resolução é mais detalhado, né? Então nós temos aqui vertical, bateu, ok, né? Horizontal, dispositivos auxiliares, ok, sinalização semafórica,
sinalização de obras, gestos e sinais sonoros, né? Então aí, eu disse no começo da aula, na nossa introdução, né? Então, só para você aqui, é só para a título de curiosidade para vocês e, claro, para vocês ficarem competitivos, para vocês compararem, né? Aí nós temos aqui, vem comigo aqui, olha só, nós temos aqui 7 sinais. E aí, professor, a estratégia, aquilo que eu falei no começo da aula. Então, esta aula, cabo a rabo, item 1, sinalização vertical. Bacana, ok? Na aula 2, horizontal e assim por diante. Então, a estratégia que eu adotei foi essa. A estratégia que eu usei foi essa, da gente falar em cada aula um volume específico da resolução 160, ou seja, do anexo 2. Vamos lá, sem muitas demoras, vamos falar da primeira. Sinalização vertical, né? Então nós temos aqui 7 blocos de sinais, né? Horizontal, vertical, sonora, gestos, semafórica, auxiliares, obras, né? Aqui é a vertical. Professor, vertical é o que, ó? Vertical, né? Aí, ó, na vertical. Placas, sim, claro, né? É um subsistema, perdão, da sinalização viária, cujo meio de comunicação está na posição vertical, normalmente em placa, fixada ao lado ou suspenso sobre a pista, né? Ó, placa ao lado, na pista, claro, para você ter a devida visualização, tá? Ou suspenso sobre a via, transmitindo mensagem de caráter permanente, ó, caráter permanente, ok, né? Ou seja, ela fica fixa ali permanentemente para dar orientação para os usuários e, eventualmente, variáveis, através de legendas e ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos, né? Então, essa placa, ela vai comunicar os usuários através de quê? Olha a importância da resolução 160, através de legendas e ou símbolos pré-reconhecidos, legalmente instituídos, né? Ou seja, seguindo também a Convenção Internacional sobre o Trânsito, né? Então, existe uma certa padronização. Então, esta aula, o objetivo do professor Luiz é passar essas legendas, esses símbolos pré-reconhecidos, né? Nós estamos estudando o quê? Sinalização vertical. A sinalização vertical é classificada de acordo com a função, compreendendo os seguintes tipos. Então, nós temos 3 tipos de sinalização vertical: sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e sinalização de indicação. Ah, professor, para mim eu entendia que tudo é uma placa, né? Então, nós temos regulação, regulamentação, advertência e indicação. Ah, professor, não entendi. Então, olha aqui, ó. Então, nós temos aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, placas aqui. Por exemplo, a placa vermelha aqui é a placa de regulamentação, professor. E a placa aqui amarela é de advertência. Então, está passando uma informação de advertência. Quando você tem uma placa vermelha nesses moldes aqui, que a gente vai explicar ponto a ponto, significa dizer que é uma obrigação, está passando um comando para vocês. Já a placa de fundo vermelho, por exemplo, neste formato, ela passa o quê? Uma mensagem de quê? Uma sinalização de advertência, né? Embora elas tenham aqui os mesmos símbolos, né? Mas tem significados diferentes. E eu, professor Luiz, estou aqui simplesmente para te ajudar na interpretação desses símbolos, ok? Então vamos lá. Primeiro, então, sinais, vem comigo aqui. Na placa, na sinalização vertical, você já sabe que nós temos 3 tipos de sinalização. O examinador gosta de cobrar isso. Nós temos, primeiro, a sinalização vertical. Segundo, aliás, na primeira, na sinalização vertical, nós temos a primeira, a sinalização de regulamentação. A segunda, a sinalização de advertência, e a terceira, a de informação. Professor, de regulamentação, ele fala o quê? Ele vai te passar um comando, ela é imperativa, né? Olha só, tem por finalidade informar os usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições do uso de vias. Então, você está utilizando a via, lá tem uma obrigação, tem uma restrição, proibição e condições da via. Nós temos 40 placas de regulamentação, tá, para vocês estudarem. Suas mensagens são imperativas. O que é algo imperativo? Faça, você tem que obedecer, né? Tem um comando. E desrespeito a elas constitui uma infração, né? Professor, por exemplo, olha aqui, ó, proibido
seguir em frente, né? Se você seguir em frente, você está desrespeitando aí uma infração, você está cometendo uma infração de trânsito, né? Vem comigo aqui. Professor, regra geral. Então, nós temos aqui essas placas de regulamentação muito importantes, tá? Então, ela define o quê? Obrigação barra restrição, tá? Obrigação barra restrição. Professor, restrição, você coloca aqui 80 km por hora, significa que você tem a velocidade autorizada até 80 km por hora, né? Professor, quando que significa uma proibição? Quando você tem essa faixa aqui na diagonal, nesse sentido. Então, toda e qualquer faixa oval, tá, que você tem aqui, o círculo, perdão, não é oval, o círculo, com ela, com corte transversal, ela está passando um comando para você, que é o comando de proibição. Professor, existe padronização de cor? Claro que tem que ser universal, né? Então vamos lá, fundo da placa tem que ser branca, olha, fundo branca, ok? Símbolo preto, né? Professor, símbolo preto, esse aqui é um símbolo, né? A seta aqui é um símbolo, ok? O caminhãozinho aqui é um símbolo, né? Aí tarja vermelha, essa aqui é a tarja vermelha, tarja é essa aqui, da proibição, vermelha. Orla é o círculo, vermelho, tá? Letras, aqui, 12 metros, né? Professor, o que significa aqui? Está permitindo aqui, por exemplo, essa placa aqui do caminhão, né? Veículos no máximo 12 metros, que é autorizado o tráfego ali naquela via, né? Essa aqui, a outra aqui está dando um comando que tem sentido, duplo sentido, né? Vai e volta, né? Dois sentidos opostos, né? Ali é proibição de seguir em frente, né? Então aqui, esse aqui então passa alguns comandos para a gente, passa algumas informações importantes, né? Ok, professor, isso cai em concurso? Vem comigo. PC São Paulo, VUNESP, 2018, cargo de agente. Tem por finalidade informar os usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração. E aí, professor? Cara, esse aqui é o capítulo 1º, né, da sinalização vertical, lá da onde? Lá da resolução 160 do CONTRAN. E aí, professor, o enunciado refere o quê? Nós sabemos que nós temos aí esse tipo de informação aqui é uma sinalização vertical, e na sinalização vertical nós temos 3 tipos de sinalizações. Nós temos de regulamentação, nós temos de advertência e de informação, né? Então nós temos o quê? Nesse caso aqui, quando fala que é imperativa, nós estamos falando de qual caso? Do caso concreto da regulamentação. Ou seja, nós aqui, aluno daqui da Lá Concursos, acerta uma questão dessa com os pés nas costas, ok? Bacana, pronto. Então, a alternativa correta é a letra A, né? E agora, professor? Agora, né, como no Brasil, né, isso aqui no caso não é só no Brasil, toda regra tem uma exceção. As placas de regulamentação, então, elas estão em círculo. Tudo bem. Cor predominante, vermelha, né? Cor predominante, vermelha. E agora, professor? Agora nós temos as exceções, né? Constituem exceções quanto à forma. Os sinais R1. Professor, o que significa R? R significa que é uma placa de regulamentação. 1 é o número dela, é a primeira placa. Essa parada aqui, parada obrigatória, pare. Olha aqui a placa, pare, né? Ela é diferente, ok? E R2, dê a preferência, né? Esse aqui é o R2, dê a preferência, né? Professor, qual que é a exceção aqui? Porque tanto a placa R1 quanto a placa R2, elas não estão em formato de ciclo, né? Nós temos um formato diferente aqui, 8 partes, ortogonal, né? De pare, e nós temos um triângulo aqui. Por quê, professor? Muito simples, né? Primeiro que ela exprime um comando, uma ordem, né? Ela é regulamentar, você tem que seguir essa placa. Se você não seguir essa placa, você está cometendo uma infração de trânsito. Isso você tem que levar para a prova. E aí, professor, por que é esse formato aqui, esse formato diferente? Porque, tá? A qualquer ângulo que você enxergue na placa, né? Tá? Você vai interpretar, poxa, essa placa aqui é uma placa de pare, tá? Essa aqui é uma placa de quê? De dê a preferência. Então fica muito mais fácil a comunicação. Porque como toda placa, você é num verso aqui, tá placa, num verso, né? Você não sabe o que está escrito, mas se você sem esse formato aqui, esses aqui são formatos únicos para sinalizar para o usuário da via aí entender. Então, o R1 está aqui, né?
O R1, fundo vermelho, olha aqui, fundo vermelho. Orla interna branca, ó, orla interna branca, né? Orla externa vermelha, olha aí. Letras brancas, né? Letras brancas, a gente temos o formato da placa R1. Da R2, só tem dois formatos, né? Ó, R2, fundo branco e orla vermelha. Então aí, as exceções das placas regulamentares, né? Professor, nós temos quantas? Nós temos aí 40 placas regulamentares, né? Ó, R1, R2, né? Aí, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido fazer o retorno, proibido estacionar, né? Permitido o estacionamento, proibido a parada e estacionamento, né? Proibido ultrapassar, proibido mudar de faixa à direita, né? Proibido o tráfego de caminhões, ônibus, né? Proibido o tráfego de carros, né? Olha aí, tráfego de tração animal, né? Bicicletas, né? Tá? Olha aí, permitido o quê? Peso máximo por eixo de 2 toneladas, ó, altura máxima 2,2 metros, né? Distância máxima 3 metros, né? Ó, 14 toneladas por eixo, né? Olha aí, ó. Caminhão aqui, né? Até 12 metros, né? Olha aí as placas aí, né? Essa aqui significa alfândega, né? Proibido buzinar, ó, limite de velocidade, né? Aí temos as placas, né? Essas placas aqui, ó, carro circular à direita, né? Aí o sentido obrigatório, tá? R24B, né? Vamos lá, são 40, né? Proibido o tráfego de pedestres, ou pedestres aqui, ó, permanecer à esquerda, né? À direita, faixa exclusivo de ônibus, né? Rotatória, o sentido da rotatória, né? Ó, faixa exclusiva de bicicleta, bicicleta à esquerda, né? À direita. Aqui, ó, R36A, ó, à esquerda, o ciclista, à direita, o pedestre, né? A B, ao contrário, proibido o tráfego de motos, motonetas, ciclomotores, né? Proibido o tráfego de ônibus, aí, ó, faixa exclusiva de caminhão. Tá? Proibido carros ali, carrinhos de mão ali para você transitar na via. Então essas são as placas de quê? Essas são as placas regulamentares, né? Básicas, são 40, tem que saber, tá? Isso tem que saber. O que mais, professor? Ainda neste assunto de placas regulamentares, né? Nós temos uma situação. Qual situação, professor? Nós temos a seguinte situação, que algumas placas precisam de informações complementares. Vem comigo aqui. Sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, como período de validade, características e o uso do veículo, condições de estacionamento, como assim condições de estacionamento, data de início, data de término, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa principal. Esta opção ou incorporada à placa principal é o modelo mais adotado aí pelos órgãos os órgãos de trânsito, né? Formando um só conjunto na forma retangular. Ó, um só conjunto quando eu ou ali com as mesmas cores do sinal de regulamentação, né? Põe comigo aqui. Então nós temos aqui, ó, as informações complementares, né? Fundo branco, tá? Orla interna opcional, né? Vermelha, orla externa branca, tarja vermelha e legenda preta. Não se admite acrescentar informação complementar para os sinais R1, que é a placa regulamentar R1, que é o que? Parada obrigatória, o pare, e o R2 de preferência. Professor, então não podemos acrescentar nenhum tipo de informação complementar, tá certo? A essas placas. É a exceção da exceção, né? Ok? Atenção, isso cai em concurso, né? Inclusive, eu fiz um desafio em relação a isso aí para a galera, né? Tá certo? Então vem comigo aqui, vamos continuar aqui nosso curso aqui, né? Professor, eu quero exemplo dessas informações complementares. Está aqui, ó, né? Ó, né? Ó, essa aqui é a placa o quê? De proibido de estacionar. O início, então daqui em diante você é proibido de estacionar. O término, estacionamento aqui para exclusivo de táxi, né? O estacionamento de segunda a sexta, o horário, os sábados, né? Aí, ó. Informações complementares. Então, informações complementares nada mais que isso aqui, ó. Essas informações escritas aí, né? Tem umas placas nesse sentido? Tem. Olha aí. Né? Exceto o ônibus, né? Virar aqui, né? À esquerda, né? Ó, área de pedestres, né? Proibido o tráfego de veículos, né? Ó, só ônibus, né? Aqui, ó, faixa, né? Exclusiva de ônibus, nem precisava isso aqui, mas o público em geral, né, claro, a quantidade expressiva aqui não conhece, né? Ó, na faixa branca, ó,
exclusivo para deficiência física, né? Ó, caminhões e ônibus, obrigatória faixa da direita, ou seja, informações complementares, né? A quem? As placas regulamentadoras, né? Pronto. Professor, placas regulamentadoras, é isso, ponto final. E agora, professor? Agora a gente vai para as placas de sinalização de advertência. O propósito aqui é outro, é advertir. A regulamentação não é dar um comando, é imperativo, uma restrição, uma proibição. Tá lá, aqui não, quer passar informação. Aqui, advertência, quem adverta está no sentido de alertar. Então, tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, ele quer o quê? Ele quer informar, ele quer a finalidade de informar aí, tá? Ele quer alertar os usuários. Formas e cores. Ó, isso é importante, nós já passamos a anterior, né? Então, a forma e o padrão do sinal de advertência é quadrada. Quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. A sinalização de advertência são associadas às cores amarelas e preta. Então, qual que é a placa de advertência? Regra geral é quadrada. Placa de regulamentação, regra geral, é um círculo, né? Tá aí para vocês, né? Vem comigo aqui, tá? Então, aqui, quadrado, né? É um quadrado, sendo que uma das diagonais ficar na posição vertical. Olha aqui, é um quadrado, né? Quadrado são 4 partes iguais. E uma das posições aqui ficar na posição vertical. Olha aí, uma placa de advertência, né? Está advertindo, está alertando, olha, essa pista que você está, essa via, né? Ela tem curvas suntuosas, ó. Então você tem que dirigir com atenção, com cuidado. Então, quadrada, uma vertical, né? Uma das pontas na vertical. Fundo amarelo. Símbolo preta, no caso aqui, ó, símbolo preta, né? Aí, símbolo preta, né? Ok. Orla interna preta, orla externa amarela, legenda, quando tiver aqui, preta também, tá? Então, tudo que é amarelo significa alerta, né? Tudo que é amarelo significa alerta. E aí, prof? Aí nós temos exceções, né? Nós temos 2 exceções de cores, né? 2 exceções de cores. Então, cor, regra geral, fundo amarelo, letras ou símbolos pretos. Ok. A R24, obras, tá? Que possui o fundo e orla externa na cor laranja. O professor está parecendo amarelo. Pois é, mas aqui é o problema aqui da lente, né? Então, esse cara aqui não é amarelo, isso aqui é laranja. Então, a R24, examinador gosta de cobrar exceção. Na obras é o quê? Ó, pessoas em obras, né? O fundo é laranja, não amarelo, ponto, né? E a R14, né? Que é a indicação que vai ter um semáforo, né? Olha aí à frente, possui o símbolo nas cores preta, vermelha e amarela e verde. A exceção está aqui, ó, o vermelho e o verde. Por quê? Porque os símbolos normalmente são pretos, né? Olha aí, pretos, né? Todos os sinais que, quando utilizados na sinalização de obras, possuem o fundo de cor laranja. Ok, bacana para a galera aí. Então, aí, informação. Professor, e as placas de advertências? Tem muito mais placas de advertência, ó. Então, o outro começa com R, aqui começa com A, né? Olha aí, né? Olha aí, né? A1, A2, né? Tá? Cruzamento, né? Ponto de interseção. Tá? O sentido ali da rotatória, está informando. Então, aqui é alerta. Bacana? Fechou. Então, essas aqui são placas de alerta, né? Ok, e aí, professor? Agora, tem exceção? Tem exceção. É claro que nós temos que passar as exceções para vocês, né? Vem comigo aqui. Quanto à forma, nós sabemos que ela é o quê? Retangular, sendo uma dos vértices, uma das pontas na posição vertical. Aí nós temos aqui, ó, sentido obrigatório, né? Aliás, sentido, né? Sentido único, ele é o quê? Retangular. Para que isso? Para visualizar, todo mundo visualizar. Ou nós temos aqui a Cruz de Santa Cruz, né? Que aqui está indicando o quê? Uma linha férrea, né? Que vai ter um cruzamento, né? Então, essas aqui são as exceções em relação ao formato, né? Sentido único, a 26A, tá?
claro, sentido único, né? E nós temos a 26B, que é sentido duplo, e nós temos a A41, que é a Cruz de Santo André, perdão, Cruz de Santo André, tá? Então, a Cruz de Santo André, nós vimos que é um formato diferenciado, não é um formato retangular. Então, são exceções, né? Vem comigo, né? Sinalização especial de advertência. Nós temos também, né, uma outra categoria das placas de advertência. Estes sinais são empregados nas situações em que não é possível a utilização dos sinais apresentados no item 1.2. No formato adotado é retangular, de tamanho variável, em função das informações nela contidas, e suas cores são amarela e preta, né? Então aí vamos ver esses caras aqui, ó, olha aí. É um formato diferenciado, né? Aí exemplos, né? Ó, ônibus no contrafluxo a 100 metros, né? Pista exclusiva de ônibus a 150 metros, mas todas elas, ó, segue, ó, tá? É o fundo vermelho, amarelo, né? E os símbolos aí, nós temos aí o que? É preto, né? Igual aqui, né? Ó, aqui está indicando que essa via aqui é exclusiva de ônibus, né? Então você pode, ó, virar à direita nessa mão, virar à esquerda aqui ou seguir em frente, né? Então aqui é uma sinalização especial. Tem mais? Tem para pedestres também, né? Isso aqui eu tirei um print da própria resolução, né? Ó, pedestres, veículos, né? Dos dois sentidos, por ele prestar atenção. Pedestre, bicicleta nos dois sentidos, né? Ok, é. Olha aqui, uma sinalização reto até 100 km por hora, à direita 40, né? A altura 6 metros, 4 metros, né? Tudo de amarelo, né? Então nós temos aí, ó, a 500 metros, né? A 1 km. Então são placas de advertência aí para rodovias, estradas aí, as sinalizações, né? Ok. E agora, professor, informações complementares. Também, tá? Elas têm direito a informação complementares, né? Nós estamos no 2. 2 é o quê? 2 é sinalização de advertência. Havendo necessidade de fornecer informações complementares aos sinais de advertência, essas devem ser inscritas em placa adicional ou incorporada à placa principal, formando um só conjunto na forma retangular, admitida a exceção para a placa adicional contendo o número de linhas férreas que cruzam a pista. As cores das placas adicional devem ser as mesmas dos sinais de advertência, né? Aqui tem o fundo amarelo, preto, né? Informações complementares, e aqui exemplos, né? Aí, ó, última saída, ó, tá? Última saída 200 metros, a 300 metros, né? Informações complementares, olha aqui, ó, muito importante aqui, ó, informação, ó, lombada, né? Lombada nesse momento, né? Ó, utiliza o desvio, barreira automática, travessias, ó, travessia de cegos, né? Cuidado, travessia de cegos, olha essa placa aqui, ó. Tá? Então nós temos aí essas informações, né? Aí, ó, extensão de proporção, os próximos 300 metros, ó, pista aí com dificuldades, né? Então nós temos aí essas placas informativas aí de informações complementares. Gente, é mesmo conceito, tá? Mesmo conceito. Agora, a gente vai para a sinalização de indicação. Terceiro e último ponto da nossa aula, né? Nessa primeira aula, a gente viu sinalização de regulamentação, pago para vocês, sinalização de advertência, agora a sinalização de informação, ou desculpa, de indicação. Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, às distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem caráter informativo ou educativo. Então, sinalização de indicação, qual que é o caráter? Informativo ou educativo. As placas de indicação estão divididas nos seguintes grupos, né? Então nós temos placas de identificação, tá? São vários grupos aqui. Vamos primeiro placas de identificação, né? Essas placas de identificação são vários grupos, né? Ela quer o quê? Ela vai informar o posicionamento do condutor ao longo do seu deslocamento ou em relação à distância ou ainda aos locais de destino. Então vem comigo, placas de identificação. Placas de identificação é uma categoria da sinalização de indicação. Olha aqui, placas de identificação de rodovias e estradas, né? Então nós temos aqui rodovias e estradas, né? Nós temos uma aqui que é a placa de uma rodovia Pan-Americana, né? Uma rodovia aqui do Pan-Americanas, né? Características, né?
Então nós temos aqui o fundo branco, ó, a forma dela de um brasão, né? Então essa aqui é a forma de um brasão. Então essa forma de um brasão aqui, essa característica aqui vai ser uma placa, ó, de uma rodovia aí pan-americana, né? Então fundo branco, orla interna preta, orla externa branca e a legenda preta, né? Outro tipo, né? Agora para placas de rodovias de estradas federais, né? Placas federais. Olha o formato dela aqui, ó. Esse formato aqui você tem que saber. Então, esse formato aqui é um formato para identificação de rodovias de estradas federais, né? MG é o estado, né? Ó, BR, Brasil, né? 116, né? Então, é uma estrada federal, a BR é a 116, né? E ela está passando pelo estado de Minas Gerais. Essa aqui não é uma rodovia e uma estrada estadual. A estrada estadual é este formato, né? Olha aqui, ó, tá? Um pentágono, entendeu? Olha aí, tá? Essa aqui, esse é o formato, tá? Este é o formato, é a característica das rodovias e estradas estaduais. Ou seja, você tem que saber, ó, formato aqui das Pan-Americanas é diferente das federais e das estaduais, né? E das estaduais tem, ó, SP55. Então aí é a SP55, é a estrada aí, a rodovia estadual. TO, né, TO 201. Quando é federal, sempre tem um BRzinho, tem um estado onde está passando, né? Por quê? Porque essas BRs aí, muitas delas ultrapassam em vários estados, né? Ok? Então essas aqui são placas de identificação de rodovias, tá? Então nós temos placas de identificação, tá? Sinalização de indicação, é enorme. Professor, a gente vai identificar o que mais? Ó, B, identificação de municípios. Este é o padrão, né? Então a forma é retangular, tá? Com o lado maior da horizontal, ó, maior. Esse aqui é o lado da horizontal, esse aqui é o lado vertical. Aí, Salvador, né? Fundo azul, orla interna branca, orla externa azul. Então essa aqui é a placa de identificação de municípios, né? Placa de identificação de municípios, né? Vem comigo, letra C. Placas de identificação de regiões de interesse de tráfego, né? De interesse de tráfego, né? Também segue essa orientação. A parte de cima da placa deve indicar o bairro ou avenida da cidade. Aí, Lapa, ok, né? A parte de baixo, olha aí, a parte de baixo, a região ou zona em que o bairro ou avenida estiver situado. Lapa, Zona Oeste. Esta parte da placa é opcional, ó, é opcional. Características das placas de identificação de regiões de interesse de tráfego e logradouros, né? Então é outro tipo de placa de identificação. Tem mais? Com certeza, vem comigo, letra D. Placa de identificação nominal de pontes, viadutos, túneis e passeios. Olha o formato, né? Característica das placas de identificação nominal, pontes, viadutos e passeios, né? Retangular, com lado maior na horizontal. Aí ponte Cidade Jardim, Zona Sul. Ponte sobre o Rio São Francisco, extensão 450 metros. Placas o quê? Placa de identificação, né? Ela tem um caráter informativo, né? E, claro, educacional, pedagógico também. Vamos lá. Outra placa aqui, né? Placas de identificação quilométrica, né? Olha aí. Quilômetro 321, ou seja, nesta rodovia, por exemplo, né, você está com no quilômetro 321, norte, né, 377, né, estamos aí, a placa de identificação quilométrica, né, retangular, olha só, é diferente essa aqui, com um lado maior na vertical, tá? Na vertical, a outra na horizontal, fundo azul, né, orla interna branca, orla externa azul, tarja branca e legendas brancas, né? Outra placa de identificação, letra F, identificação de limite de municípios, divisa dos estados, fronteira e perímetro urbano. Olha o formato aqui, limite de municípios, né? Divisa de estados, né? Limite de municípios, Recife, Jaboatão dos Guararapes, né? Divisa dos estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Temos mais aqui, placa de pedágio, claro, né? Placa de pedágio, também retangular, com lado maior na horizontal. Orla externa, fundo azul. Aqui eu não consegui achar uma placa colorida, né? Para vocês aí, mas também sem muitos detalhes, né? Agora vamos para outra categoria. Agora é para orientação de destino, tá? A outra era para o quê?
É informação. Agora é orientação de destino. Aonde você quer ir, né? Ó, Zona Leste, Dutra, né? Temos aí retorno. Vamos lá. Indicam ao condutor a direção que o mesmo deve seguir para atingir determinados lugares, orientando seu percurso e ou distâncias. Primeiro, indicativas de sentido, direção. Você pode ver, todas têm aqui ó, a direção. Ó, Butantã, siga reto, né? CEAGESP, vira à direita, né? Então, isso aqui é para orientação de destino. Vem comigo aqui. Aí nós temos dois tipos aqui, né? Mensagem de localidades e mensagem de nome de rodovias, né? Então, vamos lá. Retangular, ok, com horizontal maior, ponto final. Mensagem de localidades. Qual que é, professor? Aqui, é de cima, ó, Zona Leste, CEAGESP, né? Retorno, localidade. Cor, fundo verde. Fundo verde, essa aqui. Agora, mensagens de nomes de rodovias, estradas ou associadas aos seus símbolos, né? Dutra, BR, 116, fundo azul, né? Então, viu fundo azul nesse tipo de placa de orientação, automaticamente falou, opa, fundo azul significa nome de rodovias, estradas associadas aos seus símbolos, né? Então aqui, ó, estradas, né? O outro não, o outro é localidade, ó, Zona Leste, CEAGESP, né? Retorno aí, bacana, retorno a placa de orientação de sentido. Tem mais? B, indicativos de distância, né? Olha aí, indicativo de distância. Dois formatos aqui, né? Vem comigo aqui. Características das placas indicativas de distância. Retangular, claro, com a horizontal maior aqui para vocês. Mensagem de localidade. Fundo verde. Né? Mensagem de nome de rodovias e estradas associadas a símbolo. Olha aí. Fundo azul. Dutra, né? A Dutra aqui, a BR-116, a 10 km, né? Florianópolis, 7 km, São José, vira à direita, né? 6 km, Palhoça, vira à direita, 14 km. Então, olha aí, quando fala Florianópolis, é uma localidade ou é uma estrada, é uma BR, uma rodovia? Não, é uma localidade, São José também. Agora, a Dutra está se referindo ao quê? A BR-116. Então, se está se referindo a uma BR, é o quê? Uma rodovia. Se é uma rodovia, regra geral, fundo azul, não tem como errar, né? Então, vamos lá, olha aí de novo, né? Mensagens diagramadas, né? Ela já tem outro formato. Aqui, a horizontal, com o lado maior na horizontal, né? Olha aí, né? Ela é diagramada, né? Ó, Dutra, olha aqui, como é rodovia, ela é azul, né? Vamos lá. Placas educativas, outro bloco de placas aí, tá? De indicação. Tem a função de educar usuários na via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Pode conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta, né? Então aqui é do reforço, ó. Motociclista, né? Use sempre o capacete. Puxa, professor, precisa falar isso? Está no código. Eu sei, mas é o quê? Ela é educativa, é um reforço, né? Fundo branco, tá? Fundo branco, tarja preta, legendas pretas e pictograma preto. O que é o tal do pictograma, professor? Esse bonequinho aqui, ó, deficiente, né? Aí, ó, pedestre, né? Usa passarela para ele subir. Então, esse aqui que é o tal do pictograma, né? Aí, ela é placas educativas. O motociclista trafegue somente com farol aceso, né? Não fecha o cruzamento, né? Utiliza passagem protegida, os deficientes, né? Usa o cinto de segurança. Então, esse aqui é o tipo de placa educativa. Tá? Dentro do bloco, sinalizações de indicações. Tem mais? Com certeza, né? Placa de serviços auxiliares, né? Professor, qual que é essa aqui, placa de serviços auxiliares? Aqui, ó. Café da manhã, telefone, né? Cama, dormitório, hotel, né? Ali, refeição, posto, aqui, ó. Esse aqui é exceção do fundo, ó. Voltando aqui, né? Vem aqui comigo, ó. Forma retangular, quadrado interno, quadrada, ok, né? Fundo azul, quadro interno branca, seta branca, até um fundo azul. Aí nós temos aqui, ó, constitui exceção à placa indicativa, o pronto-socorro, onde o símbolo deve ser vermelho, que é essa aqui. Por quê? Porque é uma terminologia, uma simbologia, o quê? Ela é uma simbologia aí universal. Bacana? Então vamos lá, vamos terminar aqui, né? Placas de pedestres, né?
Olha aí, né? Placa de pedestre, né? Ó, embarque de táxi, mesma coisa, né? Fundo azul, tá? Fundo azul, né? Então, aí, ó, então ela também é o quê? Ela é educativa, né? Faixa de travessia, travessia de pedestres, né? Então nós temos aí essas placas que é chamada placas de pedestres, né? Tem mais? Com certeza. Agora nós temos aqui as placas de atrativos turísticos, né? Aí, ó, praia, né? Cachoeira, patrimônio cultural, né? Instância hidromineral, templo, né? Templo, arquitetura histórica, museu. Professor, museu, qual que é a cor delas? Ó, indicam os usuários da via locais onde os mesmos podem dispor de atrativos turísticos existentes, né? Orientando sobre a sua direção ou identificação a estes pontos de interesse, né? Aí, atrativos turísticos naturais para a prática de esportes, né? Aeroclube, marinha, área para esportes náuticos, área de recreação, aí, área de descanso, barco de passeio, parque, né? Vamos lá, ó. Festas populares, teatro, convenções, artesanato, zoológico, planetário, feira típica, exposição agropecuária, rodeio, né? Então, vários tipos, né? E como é que é a posição delas, né? Então, esses aqui são os pictogramas, ó. Vamos lá, retangular, 100% retangular, fundo marrom, tá? Orla interna branca, né? Externa marrom, legendas brancas, pictograma fundo branco, né? E figura preta. Aí, zoológico, praia, Parque Nacional, Aparados da Serra, olha aí a placa de atrativo turístico, né? Placas indicativas de sentido atrativo, né? Turístico, mesma coisa, só que agora ela é retangular, claro, na horizontal aqui maior. Então ele está dando comando aqui, ó. À esquerda você vai encontrar o museu, né? Casa da Moeda, a Forte Santa Cruz, prainha muito utilizada o quê? Em cidades turísticas, né? Placas indicativas de distância de atrativos turísticos. Ó, a distância, né? Ó, Praia das Ostras, né? A 2 km. Japará Pequena, 6 km. Então nós temos aí, tá, a indicação. Ele tem ali, ó, a única diferença aqui que é que você tem aqui a distância, né? Então tá aí para vocês todas as placas aí. Batemos ponto a ponto dos tipos de sinalização vertical. E aí, professor? Claro, com a aula não vai ser suficiente. Agora você vai ter que pegar aí e memorizar essas placas. Atenção, o fundo, a cor, isso que cai, as exceções, é muito fácil. Então, isso aqui foi uma noção geral sobre placas. E claro, como sempre, no encerramento da nossa aula, né? Vem comigo aqui. Nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro, né? Olha aí, nunca estrague seu presente. Seu presente é o laço temporal de hoje, né? Então, hoje aqui. Então, nunca estrague seu presente com um passado que não tem futuro, coisas ruins, coisas que já aconteceram, coisas que não vão voltar atrás, coisas que não têm conserto. Então, é melhor você não estragar o seu futuro, sempre caminhar para frente. Bacana, meus amigos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.